É a nossa live. Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? A gente vai iniciar hoje 1 Samuel capítulo 19. Acabamos de vir de uma live super forte, uma live super rica de informações em relação a Deus mesmo, indo um pouco mais a fundo a Deus, né? Com Deus, aliás, essa comunhão. E hoje a gente vai fazer capítulo 19. Vamos ver o que vai acontecer. Ontem a gente teve um pouquinho de entendimento assim da amizade de Davi com Jonatas. Eles começaram a ficar amigos, melhores amigos. E aí Saul começou com a inveja, tentou armar para Davi. A gente viu que não ia dar certo, porque Davi foi escolhido por Deus, era um escolhido por Deus, estava sob a proteção de Deus. E o coração de Saul só fazia armar coisas, né, do mal, obviamente. Então óbvio que Deus nunca iria permitir que isso acontecesse, principalmente com Davi, ah, principalmente como é que diz, pela missão, né, dele, que ele tinha o propósito, e Deus estava com ele em todo momento. Então, vamos fazer a nossa oração agora para ver como é que continua essa história, onde o rei, que já não é mais rei, mas o rei, tem inveja de um. Esquisito falar isso, né? Um rei com inveja, o rei numa posição máxima já de hierarquia, num governo especificamente deles, né, naquela época, com tudo que ele podia. Sim, então, o que nós podemos aprender sobre isso é que não importa o tamanho da pessoa, não importa, não importa absolutamente nada. A inveja, ela vai existir independente porque está dentro da pessoa que tem a inveja, o que passa a inveja, o que está com a inveja, etc, 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 né? Algo que, enfim, algo que é importante para a gente poder, né? Como é que fala? Pensar e refletir tudo isso, porque como é que você pensa que um rei tá com inveja simplesmente de Davi, que era na cabeça deles tão pequeno, era o menor dos menores, era o menos provável, era, né? Então, para você ver como afeta todas as pessoas em todos os momentos, tá? Vamos lá, eu vou fazer a oração aqui, eu vou pedir um minutinho para vocês pegar só uma água, voltar aqui rapidinho e a gente já inicia, tá bom? Lá então. Vamos iniciar nosso capítulo 19. Obrigada por aguardarem. Vamos lá. Oração primeiro, né? Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, mais um dia de saúde, de amor, de proteção, de cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigada porque durante o nosso dia o Senhor nos deu ar para respirar, o Senhor nos deu ideias, nos deu momentos, nos deu memórias, nos deu tarefas que foram entregues a nós, né? Obrigada pela força de vontade que o Senhor nos dá, obrigada por todo o ânimo que o seu Espírito nos dá, obrigada, Senhor, porque às vezes temos obrigações a fazer, temos coisas a fazer e a gente não está no momento de fazer, ou preparados para fazer, ou para sentir, mas o Senhor vai lá e nos dá a força, de onde não sabemos, de onde teríamos, se não fosse pelo Senhor. Então a gente agradece pelo nosso dia de hoje, chega no final do dia. Todo mundo, todos nós aqui tivemos o nosso dia repleto de tarefas, repleto de coisas a fazer, e a gente agradece porque o Senhor nos deu saúde,
até aqui para que a gente pudesse fazer né, os nossos compromissos e a gente só tem a agradecer, meu Pai. Obrigada, obrigada, obrigada. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra os nossos corações, nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa internalizar as Suas palavras, internalizar aquilo que o Senhor nos ensina, para que a gente possa ouvir, meu Deus, tudo aquilo que a gente não consegue ouvir e que ninguém consegue nos falar, ou que às vezes nós estamos tão ocupados e tão distraídos que a gente não consegue ouvir a sua voz. Então a gente pede para que os nossos ouvidos espirituais estejam sendo limpos agora para a honra e a glória do seu nome, pelo seu sangue, Jesus, para que a gente possa ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, ouvir todas as suas instruções, ouvir o Espírito Santo para que a gente não caia em tentação, para que a gente não se afaste de Ti, para que a gente não se afaste, Senhor, do propósito que o Senhor nos deu, para que a gente possa entender quando o Senhor diz não é aqui, não é ali, vai para aquele lado, as suas direções, porque elas são importantes para nós. Nós não sabemos escolher, nós não sabemos julgar, nós não sabemos, meu Deus, absolutamente nada se não for por Ti. Então queremos esses insights, queremos esse nível de compromisso, esse nível de comunhão, esse nível de amor, de relacionamento contigo, Senhor. Obrigado, obrigada, obrigada. Que sejamos invisíveis aos males e tudo aquilo que tenta nos afastar, tudo aquilo que tenta nos tocar de alguma forma, Senhor, e mudar a nossa vida, para o mal. Nós sabemos que o Senhor é o nosso protetor, nós sabemos que o Senhor nos abençoa, nós sabemos que o Senhor nos protege contra todos os ataques e continuamos a pedir que possamos ser protegidos debaixo das suas asas enquanto aqui estivermos, meu Deus, contra todos os ataques malignos. Em nome de Jesus, Jesus agradecemos, Senhor, eu te consagro essa live. Amém. Pronto, vamos lá então. Capítulo 19. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade. Ah, não, desculpa. Ele falou para Davi, né? Então, e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Então, você está vendo aqui uma amizade na qual a lealdade. Veja, a gente já viu desde lá de trás que Jonatas tem um coração bom e que Jonatas tem um coração diferente do seu pai. Então, ele sabe que é injusto o seu pai querer matar Davi, porque Davi absolutamente não fez nada. E também porque ele é leal e fiel à amizade que ele tem por Davi. Então, aqui não é, por exemplo, um servo desobedecendo ao seu rei. Primeiro, que ele já não era mais rei, Saul já não é mais rei, ou desobedecendo ao seu pai. E segundo, que quando nós, como seres humanos individuais, entendemos que nós devemos satisfação a Deus e não às pessoas, isso nos lapida para termos uma vida na qual a gente nem vai precisar dar satisfação aos outros, porque nós não precisaremos ter atitudes ou consequências ou coisas que nos faria ter que se explicar para outra pessoa. Então, por exemplo, quando ele põe o coração dele puro, o coração dele no sentido leal a Davi, quando ele põe o coração no sentido justo de discernir o que é o correto e o que não é o correto do que o seu pai, só porque acha que é o rei, tem o poder de fazer. Quando a gente vê isso, a gente entende que é um discernimento, né, que vai baseado no que Deus ensina. Então, ali, o que que Jonatas está fazendo? Ele não está simplesmente, eu vou desobedecer meu pai, porque não, ele está dizendo, não tem motivos para que ele possa morrer, assim como, olha como Deus é maravilhoso, e que isso é revelado através do Espírito Santo, logicamente, porque eu realmente não. Primeira vez que isso está sendo me apresentado agora também, que a gente vai aprender juntos aqui. Olha o que que Deus fala nesse momento. Como que foi Jonatas sendo salvo da morte? Não foi porque os ajudantes do pai dele, né, os exércitos e todos os outros lá do povo estavam pedindo a favor dele, dizendo: não, não tem porquê. Ele nos livrou dos filisteus, ele nos livrou. Por que que a gente vai matar ele? E ele continuou vivo. Agora, Jonatas está fazendo a mesma coisa com Davi. Olha que bênção a gente pensar nisso. Olha que maravilha a gente simplesmente dizer: caramba, Deus é perfeito, né? Porque Davi
está sendo ameaçado de morte, ou seja, Davi iria morrer, né? Assim como Jonatas iria morrer, e pelo mesmo homem, pai dele. O pai dele queria matá-lo e o pai dele iria matar Davi, né? Queria matar Davi. E olha que bênção, porque quando você é abençoado, é para você abençoar. Deus nunca nos abençoou para que a gente possa ter a nossa bênção egoísta. Ah, é a minha bênção, é a minha isso, é meu aquilo. Nunca, Deus nunca vai fazer isso. Então, o que é que a gente consegue entender aqui? Da mesma forma que Deus livrou Jonatas da morte, ele agora está tendo a oportunidade de livrar outro da morte. Olha que lindo que isso é, né? E aí ele continua. Sairei e... Ah, não, peraí. Então Jonatas falou bem de Davi, ó, o que ele está fazendo aqui, a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum, discernimento. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei, justiça. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe, o Senhor Deus, tá? O Senhor com S maiúsculo aqui, não, ele não está falando para o rei especificamente, que é o pai dele. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então motivos faria mal a um inocente como Davi, matando sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento. Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. O que a gente está vendo aqui é Jonatas intercedendo pela vida de Davi, né? Então, Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez. E Davi foi lutar com os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois, Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Se você está lendo a palavra ídolo, você está lendo correto. Para você ver como o coração de Saul era e como os povos ali eram, como as coisas estavam acontecendo. Ela pegou um ídolo mesmo, uma imagem, deitou na cama, colocou peles, uma almofada com pelo de cabra para poder fingir que era um homem ali, né? Para fingir que era Davi que estava deitado do lado dela. E sim, ídolos estavam no meio daquele povo ali. Então você já vê um rei que nem mesmo liderar o seu povo ele sabia, nem mesmo instruir o seu povo ele sabia. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Ela está dizendo para ele: gente, ele está doente. Aí eles vão lá, avisam para Saul que ele está doente, e Saul fala: traga aqui na cama dele mesmo para eu matar. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o seu inimigo escapasse? Olha como ele fala do marido dela, olha como ele fala de um servo fiel, isso tudo por conta da inveja. Olha o que que a inveja faz num olhar de uma pessoa, fazem enxergar coisas que não existem, fazem enxergar motivos para que eles possam de fato existir, né? Faz a pessoa amargurar o coração, amargurar. Olha que loucura. Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse. Peraí. Então ela lhe respondeu. Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse, se não me mataria.
Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Veja, agora é Davi com Samuel. E contou-lhe tudo o que Saul lhe havia feito. Então, ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado. Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Deus, de Saul, desculpa, que de Deus, gente, os mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe profético. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe profético. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe profético. Então, tudo aquilo estava acontecendo ali com o Espírito de Deus, não são os Espíritos de Deus. Por exemplo, você tem um Espírito Santo, eu tenho um Espírito Santo, a fonte é a mesma, né? Então contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe profético. Depois mandou um terceiro grupo, peraí. E eles também entraram em transe profético. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então, Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi pelo caminho em transe profético até chegar em Anaiote. E despindo-se de suas roupas, também profetizou em transe na presença de Samuel. Ele ficou deitado nu todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Então, ele está dizendo que existia nessa época aqui essa máxima que eles ficavam falando o tempo inteiro. Está Saul também entre os profetas? Naquela época, o povo ficava perguntando, dizendo isso, né? É como se fosse assim: Saul também foi promovido a profeta, Saul também está junto dos profetas, ele também é um dos profetas, ele também é o burburinho que rolava por ali. E isso porque a gente precisa entender, nossa, então ele está em transe profético junto com os outros, ele isso, ele aquilo. Não, isso a gente precisa entender que a inveja causou-lhe consequências, que chegou até aí, que está até aí, que fez chegar ele nesse momento, que o fez ficar em transe, que o fez sair do seu posto, que o fez, né? A inveja foi o levando para todas essas ações, atitudes, pensamentos, consequências. E aí, obviamente, que amanhã a gente vai ver o restante dessa história, tá bom? Então, finalizamos por aqui. Fiquem com Deus. Um bom descanso para todos vocês. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. E amanhã a gente volta com o capítulo 20, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Um beijo.